Vamos começar esse Shabat com oração, pedindo para o Deus Criador repreender neste Shabat o diabo, Satanás, e que haja na terra uma adoração verdadeira, que haja na terra conversão de almas, que as pessoas venham se render ao Deus Criador. Que esse Deus que nós pregamos possa se manifestar nesse Shabat. Há muitas pessoas que o buscam. Vocês sabem que tem muitas pessoas que o buscam e não encontram. No livro do profeta Isaías, ele disse que na sua palavra, que ele se manifestou a um povo que não chamava pelo seu nome. Ele chegou no meio desse povo e disse: eis-me aqui. Que haja esta manifestação de Deus na vida das pessoas. Que nós vamos estar provando hoje. Que o que atrapalha o conhecimento, o que atrapalha a adoração, é o diabo, é Satanás. Esse ser nojento, inimigo, ladrão, que rouba a adoração, rouba o conhecimento. Mas hoje ele está sendo repreendido, porque nós vamos estar orando para repreender e que a palavra de Deus tenha o destino certo. A sua vida, a minha vida. Estão ouvindo? E que Deus venha ser exaltado em nossa vida. Não há falsa adoração, não há ignorância. Porque Deus tem falado conosco. E quando Deus fala conosco, por que Ele fala? Porque Ele não quer que nós sejamos ignorantes na tua presença. Porque a falsa adoração é o maior pecado que existe na terra. É o maior pecado que existe na terra. Você quer ser maldito? Faça a obra de Deus relaxadamente. Trata a palavra de Deus com desprezo. Leia lá, Jeremias 48:10. Profeta Jeremias falando. 48:10. Nunca esqueça desse versículo. É maldito aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Não quer conhecimento, não quer sabedoria, despreza a palavra de Deus. Porque quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos desprezando quem? Estamos desprezando o próprio Deus. Estamos desprezando o próprio Deus. Estão ouvindo? O que sustenta a nossa fé? O conhecimento. O amor de Deus. Como ele disse lá no profeta Isaías, que ele se manifestou a um povo. Então que a nossa oração seja para ele se manifestar a mais pessoas. O Salmo 100, como que diz o Salmo 100? É o Salmo 100 mesmo? Diz que foi ele que nos escolheu e ele que nos fez ovelha do seu pasto. Olha, que palavra maravilhosa. Então existe a escolha. A escolha existe. Como diz que na sua palavra, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque os chamados tratam a Deus como? Com desprezo. Ele recebeu um chamado, ele já pensa que ele já sabe tudo, ele não precisa de mais nada, e começa a tratar as pessoas com desprezo. Começa a tratar a palavra de Deus com desprezo.
Então, quem foi chamado, agradeça a Deus por esse chamado, para sermos escolhidos também. Porque vocês veem que são dois processos. É o chamado e depois os escolhidos. E esse Deus se manifesta. Esse Deus que ouviu a oração do pai do Sansão, da mãe de Sansão, orando para ter um filho. Deus ouviu eles. Esse Deus que ouviu a oração daquele rei, quando o profeta falou, você vai morrer, rei. Mas ele orou, Deus ouviu. Então esse é o Deus que nós pregamos, que nós anunciamos. Tenho pregado bastante, tenho falado bastante, tenho entrado em todos os grupos de evangélico, católico, adventista, e muita gente tem feito perguntas. Isso é importante. Quando as pessoas fazem pergunta, é importante. Quando você diz que os evangélicos é importante, porque deixaram a imagem romana. Mas agora tem que deixar o nome da imagem romana. É fazer a cabeça desse povo trabalhar. Porque qual que é a função do diabo? Segundo Coríntios 4:4. Muitas pessoas sabem decor esse versículo. O Deus desse século cegou a mente da humanidade. Então é fazer a mente das pessoas trabalhar. Os adventistas são importantes. Por que são importantes? Porque parte dos mandamentos eles já começaram a guardar. Embora esteja envolvido com a Igreja da Santa Inquisição ainda, mas já deram um passo importante. E que nesse Shabat, o Deus Criador possa se manifestar aos adventistas. Que nesse Shabat, o Deus Criador possa se manifestar aos evangélicos. Olha que bênção que seria se a mente deles começar a trabalhar nesse Shabat. Deixamos a imagem de Roma. Agora vamos deixar o nome dela. Vamos para Israel. Vamos invocar o nome do Deus de Israel. Olha que bênção. Vocês têm orado para isso? Todos precisam saber. E vocês precisam falar. Vocês precisam questionar. Vocês têm que pregar, anunciar. Estão ouvindo? Olha o nome desse vídeo. Todos precisam saber. E você tem que falar. Você tem que abrir a sua boca. Olha a nossa missão desses últimos dias. Então vamos estar lendo aqui para o vídeo não ficar aqui muito grande. Nós vamos estar provando. Né? Está provando. Um debate muito grande com o pessoal da Igreja da Santa Inquisição. Falou assim que a Igreja da Santa Inquisição nunca vai acabar. Eu provei para eles. No milênio vai acabar. Eu provo para vocês. Mas por que vai acabar no milênio? Porque Satanás vai estar amarrado. Satanás vai estar amarrado. Aquele que engana o povo vai estar amarrado. Como que é aquele versículo de Abacuque 2,14? A terra encherá do conhecimento de Deus. Porque hoje em dia você prega, e as pessoas, quando ouve, trata com desprezo. Estão ouvindo? Mas esse ser que faz isso, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Apocalipse 20.
e a terra encherá do conhecimento de Deus. E Zacarias 14:9. Naquele dia, um será Elohim. Na sua Bíblia está Senhor. Um será Elohim e um será o seu nome em toda a terra. Naquele dia, hoje não. Hoje o diabo não deixa ele ser um. O diabo luta contra a unicidade de Deus. Zacarias 14:9 fala: e o Senhor será rei em toda a terra. Um será o Senhor e um será o seu nome em toda a terra. Mas por que não é hoje? Olha quem está solto aí operando. O mundo jaz do maligno. A mentira, a injustiça, a dor, o pecado. Leia também Abacuque 1 até o versículo 4. Você vai ver que Deus fez o profeta Abacuque sofrer com os problemas da terra. Ele via os problemas das pessoas e ele sofria com a injustiça do mundo. Lê 4 versículos só de Abacuque. Você vai conhecer o profeta Abacuque. O homem que sofria com a injustiça do mundo. Olha que palavra que o Criador nos deu hoje. O diabo, Satanás, atrapalha a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o voltar para Deus, a dureza do coração das pessoas. Eles defendem mais a igreja grega deles da Santa Inquisição do que a palavra de Deus. Quem entende? Abra a sua Bíblia aí em Zacarias 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, Por que hoje não? Porque hoje o diabo não deixa. Estão ouvindo? Estão ouvindo? E a adoração é uma coisa sagrada. Adoração é uma coisa sagrada. Senhor Yehoshua disse: aonde vocês estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Não é multidão, não. Não é se misturar com a multidão, não. Zaqueu, o que ele fez? Ele fez diferente para não se misturar com a multidão. Ele subiu em uma figueira para não se misturar com a multidão. Ele fez diferente. Então hoje é o dia de você fazer diferente. De você fazer diferente. E esse Deus que nós servimos vai chamar você pelo seu nome, assim como ele fez com Zaqueu. Assim como ele fez com Paulo no caminho de Damasco. Ele vai chamar você pelo nome. Ele vai se manifestar a você. Como ele disse, manifestei a um povo que não chamava pelo meu nome. Cheguei no meio deles e disse, eis-me aqui. Olha que palavra maravilhosa que o nosso Deus mandou hoje. Deus tem nos amado, porque Ele tem mandado a sua palavra, o seu recado, para você ser liberto, porque vocês que têm o chamado, agora vocês têm que agradecer a Deus por esse chamado, para vocês serem escolhidos também. Não basta ter o chamado, o diabo vem, leva vocês para a dualidade, leva vocês para a trindade, leva vocês para pai e filho, 2 nomes. Estão ouvindo? Nomes estranhos, nomes malignos, nomes diferentes que o diabo. Porque uma mentira vale mais do que a palavra de Deus para essas pessoas. Mas eu volto ao princípio do vídeo. Que a nossa oração seja: o Deus Criador,
repreender os demônios e Satanás. E que a sua palavra venha encontrar as pessoas que procuram a Deus na terra. Porque são muitas pessoas que procuram a Deus. São muitas pessoas que querem Deus. Mas o diabo engana. Então fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento. Aproxima de Deus. Ele tem promessa de aproximar de vocês.